Meu nome é Amanda, sou aluna do IFSP Campus Catanduva e esse é o primeiro vídeo extra do tópico 5 de Físico-Química. Na aula de hoje, o tema principal serão alguns conceitos básicos de equilíbrio químico. Lembrando que neste vídeo irá ser abordado apenas alguns conceitos de revisão e não a matéria completa. Começando por reações reversíveis. Reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos, ou seja, os reagentes irão se transformar em produtos e estes, à medida que se formam, irão se regenerar nos reagentes iniciais. Ou seja, por definição, o equilíbrio químico ele vai ser um estado em que a velocidade da transformação dos reagentes em produtos é exatamente igual à velocidade da transformação dos produtos em reagentes. Nessas condições, não existe transformação aparente do sistema, mas as reações direta e inversa se processam simultaneamente à mesma velocidade. Então, aqui nós temos um exemplo de chumbo 2+, mais 2 íons de iodo. E aí, você vai perceber que tem a setinha do equilíbrio, né? Nesse caso aqui do exemplo, a reação direta ela vai ser observada pela formação do precipitado amarelo de iodeto de chumbo, né? Que é PbI2. O término da formação do precipitado, ele vai indicar que o estado de equilíbrio foi alcançado, uma vez, né, estabelecido o equilíbrio químico, embora não se observe mais qualquer modificação macroscópica do sistema. Ou seja, as reações direta e inversa continuam a se processar com velocidades iguais. Por isso que falamos que o equilíbrio químico é um processo dinâmico. Existem alguns fatores que irão alterar o equilíbrio químico, que são, respectivamente, concentração de reagentes, temperatura e também pressão. Quem estudou, na verdade, esses fatores foi o químico francês Henri-Louis Le Chatelier, que criou em 1884 o princípio que atualmente leva o seu nome, que diz o seguinte: quando um sistema em equilíbrio ele sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir o equilíbrio. Então, começamos aí a alguns aspectos importantes a respeito do fator de concentração. Quando nós aumentamos a concentração de um ou também de mais reagentes em uma reação química, o equilíbrio ele sempre vai se deslocar no sentido da reação direta, ou seja, no sentido da formação dos produtos e também do consumo dos reagentes. Porém, se aumentada a concentração de um ou de mais produtos, vai ocorrer o contrário. A reação ela vai se deslocar no sentido inverso, ou seja, para a esquerda, que vai ser o sentido da formação de reagentes. Por isso que, quando existe o aumento de concentração em reagentes, o equilíbrio ele vai se deslocar para a direita. Já quando ocorre o aumento de concentração dos produtos, o equilíbrio desloca para a esquerda. Com a diminuição da concentração de reagentes, o equilíbrio ele vai se deslocar para a esquerda. Já quando ocorre nos produtos, o equilíbrio ele sempre vai se deslocar para a direita. Em seguida, temos o fator temperatura, que é quando existe o aumento da temperatura de um sistema, então o equilíbrio ele vai se deslocar. Temos também o fator de pressão, que quando ocorre a variação de pressão, o equilíbrio ele só vai se deslocar nas quais envolvem as reações de substâncias gasosas.
Quando existe o aumento da pressão em um sistema que está em equilíbrio químico, isso vai favorecer o deslocamento no sentido de contração do volume. Por outro lado, se diminuirmos a pressão, o deslocamento do equilíbrio ele vai ser no sentido da reação que está em expansão de volume. E agora, um exercício teórico para fechar esses conceitos principais aqui. Esse é um exercício da FATEC e ele nos diz o seguinte: nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio uma A. Xícara de café bem quente. B. Uma garrafa de água mineral gasosa fechada. C. Chama uniforme do bico de Bunsen. D. Porção de água fervendo em temperatura constante. Ou E. Uma tigela contendo feijão cozido. É o seguinte, o estado de equilíbrio, ele é caracterizado quando as taxas de desenvolvimento de uma reação, ou seja, a velocidade das reações direta e inversa, elas se igualam sob temperatura constante. A única opção que nos mostra isso é a alternativa B, que é uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Por quê? Não vai haver aí a troca de calor com o ambiente, porque é um sistema fechado, enquanto nas demais situações, como a xícara de café, uma chama uniforme, uma porção de água fervendo, ou uma tigela contendo feijão cozido, está correndo aí, né, a troca de matéria, calor e também as alterações de temperatura ao longo do tempo. Portanto, a resposta correta é a alternativa B. E essa foi a aula de hoje. O tema equilíbrio químico, ele é muito grande, pode ser abordado inúmeros conceitos. Então, na área da química, ele é muito vasto. Aqui foi uma breve revisão para complementar o tópico de físico-química. E essa foi a aula de hoje. Curtem, comentem, compartilhem e até a próxima!